E saudar todos vocês, dizendo que nós estamos muito felizes com este grande encontro e com os partidos que tiveram, Domingos Alberto, a iniciativa desta mobilização. Eu considero um evento grandioso para a data, uma data em que aproxima o seu Natal e que cada pessoa tem um compromisso. Mesmo assim, vocês deixaram outros eventos e vieram prestigiar o grupo político de Coroatá. Coronel Alexandre, que veio de São Luís, doutor Portela, que está aqui ainda até hoje, também deve ir a São Luís no final de semana, porque ela mora na sua família, mas esta é uma demonstração de compromisso pela política do nosso município. Meus amigos, eu quero relatar basicamente o que tenho ouvido e visto em Coroatá nos últimos dias. O que eu tenho sentido por parte de nossos apoiadores é uma ansiedade tremenda em saber quem é o candidato do grupo de oposição. É ou não é verdade essa dúvida, esse interesse de vocês? Levante a mão, quem acha que é verdade. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas, porque na rua há comentários que aqui nós estamos brigando para ser um candidato. Eu quero dizer que isso não está existindo. Não há briga, Júnior, seja bem-vindo. Não há briga entre eu e Odair José. Não há briga entre eu e Domingos Alberto. E nem tampouco entre o nosso coronel Alexandre, nem tampouco com o Ciba. Nós somos todos parceiros e companheiros. O que existe, meus amigos, é o interesse de cada um de nós de ter a oportunidade de, uma vez escolhido pelo grupo, mostrar a sua capacidade administrativa dentro do município de Coroatá. E eu tenho certeza que este desejo também é de cada um de vocês. E tenho certeza ainda que se cada um de vocês fosse o prefeito de Coroatá, muitas coisas boas seriam feitas, porque na mente de vocês há um desejo de construir escola, de asfaltar ruas e levar saúde e educação a todo o nosso município. E às vezes eu digo, se nós pegarmos o homem lá do interior e colocar na prefeitura, ele fará muito mais do que fazem esses que estão aí, que não sabem respeitar a população coroataense. Meus amigos, eu faço uma reflexão da oportunidade que tive, dada por vocês em 2004, e às vezes até brinco comigo mesmo. Olha o que Deus faz, pega uma pessoa incapaz e o torna capaz. Em 2004 eu não conhecia nada de gestão municipal, mas eu desejava ser prefeito, assim como muitos colegas nossos também não conhecem, mas desejam ser prefeito. E eu fui aprendendo no dia a dia e apanhando e sofrendo demais, mas graças a Deus nós fizemos um bom trabalho em 2004, em 2005 a 2008. A população reconheceu e nos deu novamente uma outra oportunidade e fizemos um trabalho melhor ainda, ao ponto de termos saído, e hoje o povo de Coroatá tem saudade do neguinho Luiz da Movelar. E eu tenho certeza que não é só do Luiz porque ele é bonito, não. É porque o Luiz também foi pisado, Luiz foi massacrado, e os meus opositores me chamavam Neguinho da Orelha Seca. Olha que lindo! Eles esqueceram que a orelha é uma parte importante da cabeça, e é na cabeça que fica o pensamento. E quando eles disseram o Neguinho da Orelha de Rato, eles estavam achando que estavam me denegrindo. Não, eles estavam me valorizando, porque eu tinha só a orelha de rato, e eles são ratos, verdadeiramente, e isso está provado. É um rato da saúde do Maranhão, é um rato que levaram 1,2 bilhões do nosso estado, que hoje o nosso governador Flávio Dino está sofrendo porque não tem recursos para aplicar na saúde, porque desviaram a mais de 60% do recurso que entra no estado. E outra coisa, meus amigos, a Bíblia relata a história. Meu amigo,
Você está aqui, não é possível, professor Elo Viana. A Bíblia relata a história de Malco, o homem que teve a orelha cortada por Pedro. E naquele momento, aquele homem perdeu todos os sonhos. Mas Jesus pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. E Malco voltou a sonhar. E eu volto a sonhar junto com cada um de vocês. É ver Coroatá ter a liberdade que teve de 2005 a 2012. É ver Coroatá construindo em todos os bairros e na zona rural. É ver Coroatá com um comércio forte. É ver Coroatá com a juventude empregada. É ver as mães coroataenses sendo respeitadas. Meus amigos, o que esse atual governo implantou em nosso município foi um desrespeito total a todas as classes sociais. E hoje, o que vemos em Coroatá é um desânimo no olho de cada um. Primeiro, porque alguém acha, isso é verdade, alguém acha que nós não vamos nos unir para derrotá-los. E eu quero dizer que quem apostar na nossa desunião já perdeu literalmente. Nós estamos unidos e vamos permanecer unidos para ganharmos as eleições e fazermos uma grande administração em nosso município. Meus amigos, ninguém tem o dever e a obrigação de vender miséria. Ninguém tem o dever também de dizer aquilo que é impossível. A prefeita atual de Coroatá, no auge da sua tristeza, no auge do seu desespero, pode dizer assim, coloca um carro na rua para dar uma notícia ruim em pleno Natal. Meus amigos, até o prefeito doido dá uma notícia boa. A prefeita deu uma notícia ruim, botou o carro na rua dizendo que em 2016, o povo desculpe, mas ela não vai poder aumentar os salários, ela não vai poder contratar, ela está aperreada, ela está sofrendo. Que aperreio que eles têm, meus amigos. Cada que está aperreado, ele anda só no carro velho que eu ando. Eu estou aperreado. Ela anda em um na frente e um atrás acompanhando ela. É porque tem dinheiro, que a gasolina está cara. Então, meus amigos, eles estão dizendo isso é para justificar o que eles não fizeram. E pelo contrário, desmancharam o que estava feito. A minha rua, o Sol, é um exemplo. Lá tinha todo o calçamento lindo. O tratorzão de pneu furado mandou tirar tudo. E agora, olha como Deus é maravilhoso. Ele está recolocando tijolinho por tijolinho. Quem queria isso do Ricardo Moraes, meu Deus do céu? Que era uma potência para todo mundo. E agora está tão humilde, colocando nos tijolos a obra mais feia que eu já vi de Coroatá. Que tristeza, meu Deus do céu. E resultado, hoje ninguém apareceu para trabalhar naquela obra. E vai ficar na história como a obra mais feia do Brasil. Imagina só. Então, meus amigos, eu quero dizer a vocês, vamos nos reanimar. Estamos chegando em um dos momentos de grande vitória em nossas vidas. Foi termos passado o ano de 2015 e chegado até agora. Porque eu já vi ano apertado, mas igual a esse, eu nunca tinha visto tanto aperto. Mas Deus é maravilhoso, está nos dando vitória, está nos dando coragem, força e esperança, na certeza que 2016 vai ser bem melhor do que 2015. E em 2016, dia 2 de outubro, nesse horário, Coroatá está cantando uma música só. A música da vitória do nosso grupo. Não é a vitória do Luiz, nem de Domingos Alberto, de Odaí, ou o discípulo de Alexandre, não. É a vitória do povo de Coroatá. 1º de janeiro, nós já temos na mente o que vamos fazer. Colocar os ricardistas todos no olho da rua. É verdade. E o nosso grupo vai entrar marchando meia-noite e assumindo os postos de trabalho como eles fizeram no nosso povo. Eles vão amargar do mesmo ferro que eles deram para o nosso povo, com uma diferença, que desta vez o nosso projeto é para 20 anos. 20 anos, por quê? Porque somos 5 candidatos, pré-candidatos, é 4 anos para cada um. Como eu sou mais velho, eu quero o meu primeiro. É assim que é lei. Primeiro os mais velhos, não é verdade? Depois, aí vem essa crença por idade. Tá bom, gente? Então, veja bem, o Ricardo, sabendo que ele poderia me enfrentar, me encheu de processo.
Gente, eu tenho mais processos do que vocês possam imaginar. É verdade, mas Deus é maravilhoso. Eu só tenho 3 que são interditivos e 3 processos para a justiça. Não é basicamente nada para um bom advogado. O Ricardo deve ter 300. Ele não está solto ainda? Não, mas está preso em casa. Então, eles dizem que eu não posso ser candidato. Gente, quem já viu morrer na véspera? Não é só o peru? Eu não sou peru. Eu não vou morrer e nem vou me considerar morto. Vou lutar até a última hora. Quando é o período da convenção? Não é só em agosto agora? É só em agosto a convenção, né, Nico? Pode ser até o dia 5, né, doutor Portela? Era em junho. Olha como Deus é bom. Botou para agosto para quê? Para ter tempo que eu possa me organizar. Não é verdade? Então não se preocupem. Eu estou já trabalhando para viabilizar a minha candidatura. E se Deus quiser vai dar certo. Mas eu tenho filhos e lindos. Verdade. Gente, sabe por que é lindo? Porque assim, ó, as pessoas dizem assim, seu Luiz, eu conheci agora seu filho na rua, mas ele é lindo, é a sua cara. Aí perto, é verdade. Então eu queria chamar aqui o Luiz Filho e o Raoni rapidinho, para ele não me atrasar muito. Olha, o Luiz Filho, olha, esse Railson, o Luiz Filho é este rapaz que eu tenho por obrigação apresentá-lo e também trabalhar o nome dele, para que caso meu nome não seja realmente resolvido, eu já tenho a solução. E tem também o Raoni, que vai administrar a minha campanha, e se não for a minha, vai ser a do Luiz Filho. O Raoni é empresário, duro, ele vai abrir a mão para ficar um pouquinho depois do papai, meu filho? Isso é muito duro. Então, gente, não se preocupem. Aí tem o seguinte, nós temos a felicidade de em nosso grupo termos o Odaí. Gente, tem pessoa mais simpática que o Odaí? Eu sou louco pelo apoio dele. Não tem. Tá entendendo? Tem pessoa que tem mais experiência na zona rural do que o Alô Domingos Alberto? Não tem, meu Deus. E outra coisa, se faltar segurança, nós vamos trazer um coronel. Não é verdade? Um coronel forte. Tá bom? Então não tem por que ficar com medo. Ainda tem o nosso empresário Ciba, que me pediu para justificar a sua ausência, porque ele está em São Luís e não ia chegar em tempo. Mas foi aqui bem representado também pelo ex. Mas eu quero dizer ao Gilmar que só é ex quem já foi algo lá atrás. É por isso que tem vários ex. Doidinho para votar de novo. E graças a Deus, para concluir, eu posso dizer que quando tivemos a oportunidade de ser prefeito, de ser secretário, de ser vice-prefeito, nós honramos o povo de Coroatá. E hoje, o nosso grupo pode sair de Luiz Alberto nas ruas do nosso município de consciência tranquila, Marcelo, de consciência tranquila, porque nós temos serviço prestado em todas as áreas, na zona rural, na zona urbana, na saúde, na educação, no esporte, no lazer, na cultura, na agricultura e no social. Portanto, meus amigos, eu tenho convicção que após 8 anos de governo, ao retornar da prefeitura, nós vamos fazer muito melhor. E agora com mais cuidado e com mais atenção, porque vai ter uma peneira. Se Deus me permitir, isso aqui é um compromisso, se Deus me permitir, eu voltar a ser prefeito de novo, vocês podem ter certeza que vai ficar ricardista na gestão, mas só os concursados, contratado nenhum, meu amigo. Quem quiser contratar ricardista, monte uma empresa e contrata para lá. Na prefeitura não. Vocês podem ter certeza, este é o meu compromisso com vocês. Trabalhar com aqueles que construíram o nosso mandato. Portanto, eu quero finalizar agradecendo aqui aos vereadores Marcelo Moura, que mencionou meu nome também, ao Valdeci Reis, que teve que se ausentar como motivo superior, desejando a cada um de vocês um Feliz Natal, um 2015, 16, de muito êxito, de muita fé, de muita esperança. E ao chegar em casa, meus amigos, lá no Alto da Cana, lá no Pau de Estopa, na Conceição, aonde quer que seja, diga para seus filhos e
e para sua esposa. Meus filhos e minha esposa, o nosso grupo não morreu, o nosso grupo está vivo e está unido. E nós vamos para a luta, com uma certeza: em 2016, este grupo vai sair de Coroatá. Vai sair de Coroatá de uma vez por todas. E outra coisa que eu quero dizer para vocês: eu estou, gente, muito feliz com o nosso governador Flávio Dino. Enquanto você tem televisão, o Rio de Janeiro não está pagando 13º, Rio Grande do Sul dividiu em 6 parcelas, começando em junho, o governo do estado do Maranhão pagou literalmente o 13º, a saúde está funcionando, a educação está funcionando, inclusive fazendo concurso para melhorar o quadro. Então hoje eu posso entrar no Macro e na UPA tranquilo, porque é o nosso povo que está lá. Ainda tem jacarezinho, não tem que ir para a rua. Tá certo? Tem ainda. Tem uns teimosos lá querendo segurar jacaré. Não pode. Não pode, né? Tem que ir para a rua, pessoal. Tá certo? E outra coisa, gente. Nós temos também a tranquilidade de, ao irmos às ruas, saber que a polícia atual não vai nos perseguir, porque agora a polícia está trabalhando para prender bandidos e não cidadão. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Palavras de Luiz Ramon Velar, ex-prefeito de Coroatá. Essa é uma união de 6 partidos em prol do avanço da política em Coroatá: PDT, PSB, PHS, PPS, PP e PTC.